E se eu te dissesse que o despertar espiritual não é só luz, paz e felicidade? Essa é a crença que a gente tanto ouve por aí. Mas a grande verdade, e que poucos se atrevem a contar, é que o lado mais poderoso da sua jornada espiritual não acontece nos momentos de plenitude, e sim naqueles em que o universo se cala. Hoje, você vai descobrir por que a sua sensação de vazio e desconexão não é um castigo, mas uma oportunidade para uma transformação interior mais profunda. Prepare-se para desvendar as verdades ocultas que te levarão a uma realização espiritual e a um crescimento interior que você jamais imaginou. Mas o que é esse despertar? Estamos vivendo em um mundo de caos, mas a verdade é que o despertar espiritual é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. É um processo de autoconhecimento que nos leva para um lugar de transformação interior. A consciência espiritual e a espiritualidade prática nos mostram que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. E o que a gente precisa entender é que a diferença entre espiritualidade e religião está na liberdade. A espiritualidade prática nos liberta. Ela nos dá a capacidade de ter saúde emocional, e nos faz crescer, e o desenvolvimento pessoal nos mostra isso. A libertação emocional e o crescimento interior nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? O despertar espiritual e a espiritualidade prática nos mostram que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter paz interior para poder ir em frente. E é justamente nessa jornada que a gente entende que os mitos sobre o despertar espiritual são um tipo de prisão que nos impede de ter uma vida leve. Passamos a vida inteira buscando por uma felicidade e plenitude que, muitas vezes, não é real. A gente tem a sensação de que o despertar espiritual é algo que acontece de uma hora para outra, e que a gente, a partir desse ponto, não tem mais problemas. Mas a verdade é que os mitos sobre o despertar espiritual são um tipo de prisão que nos impede de ter uma vida leve. É a romantização do processo que nos leva para um lugar onde a gente se sente perdido. E o que a gente precisa entender é que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. As narrativas idealizadas nos mostram que a transformação interior é algo que nos dá a capacidade de ter felicidade e plenitude. Mas a realidade é que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter paz interior para poder ir em frente. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende que a jornada espiritual não é sobre ser imbatível, e sim sobre ter a coragem de ser vulnerável. O crescimento interior e a consciência espiritual nos mostram que a espiritualidade prática é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o despertar também tem seus desafios ocultos. Passar a vida inteira buscando por uma felicidade e plenitude que, muitas vezes, não é real. Temos a sensação de que o despertar espiritual é algo que acontece de uma hora para outra, e que a gente, a partir desse ponto, não tem mais problemas. Mas a verdade é que os desafios ocultos do despertar são um tipo de prisão que nos impede de ter uma vida leve. É a romantização do processo que nos leva para um lugar onde a gente se sente perdido. E o que a gente precisa entender é que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. As narrativas idealizadas nos mostram que a transformação interior é algo que nos dá a capacidade de ter felicidade e plenitude. Mas a realidade é que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter paz interior para poder ir em frente. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende que a jornada espiritual não é sobre ser imbatível, e sim sobre ter a coragem de ser vulnerável. O crescimento interior e a consciência espiritual nos mostram que a espiritualidade prática é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o despertar também tem os seus desafios ocultos. O lado silencioso que ninguém te conta. A gente vive em um mundo de caos, mas a verdade é que o despertar espiritual é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. É um processo de autoconhecimento que nos leva para um lugar de transformação interior. A consciência espiritual e a espiritualidade prática nos mostram que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. E o que a gente precisa entender é que a diferença entre espiritualidade e religião está na liberdade. A espiritualidade prática nos liberta. Ela nos dá a capacidade de ter saúde emocional, e nos faz crescer, e o desenvolvimento pessoal nos mostra isso.
a libertação emocional e o crescimento interior nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? O despertar espiritual e a espiritualidade prática nos mostram que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter paz interior para poder ir em frente. E é justamente nessa jornada que a gente entende que os mitos sobre o despertar espiritual são um tipo de prisão que nos impede de ter uma vida leve. Nessa jornada de despertar espiritual, uma das primeiras coisas que a gente nota é que o mundo lá fora começa a parecer um pouco diferente. De repente, as relações interpessoais que antes pareciam sólidas, podem começar a mudar, e a gente percebe uma certa desconexão temporária dos círculos sociais e até da família. É como se você estivesse em uma sintonia diferente, e o que antes unia as pessoas, já não tem o mesmo peso. Mas a consciência espiritual nos mostra que essa é a nossa chance de construir a nossa própria vida. É nesse ponto que a jornada espiritual se torna um verdadeiro teste, uma espécie de desafio espiritual para a nossa libertação emocional. A gente é forçado a confrontar a opinião externa e os julgamentos, e a gente precisa se colocar em primeiro lugar para poder seguir em frente. Lembre-se, o despertar da consciência é sobre encontrar a sua verdade, e não sobre agradar a todo mundo. É um processo de crescimento interior que nos ensina a amar a nossa própria história. E para finalizar, o desenvolvimento pessoal e a realização espiritual nos mostram que a jornada espiritual não é sobre ser imbatível, e sim sobre ter a coragem de ser vulnerável. É nesse momento que a gente entende que o despertar também tem os seus desafios ocultos. E é essa espiritualidade prática que nos leva para um lugar de iluminação, onde a gente entende que a solidão no caminho espiritual é o nosso maior presente. Os mitos sobre o despertar espiritual são um tipo de prisão que nos impede de ter uma vida leve. É a romantização do processo que nos leva para um lugar onde a gente se sente perdido. E o que a gente precisa entender é que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. As narrativas idealizadas nos mostram que a transformação interior é algo que nos dá a capacidade de ter felicidade e plenitude. Mas a realidade é que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter paz interior para poder ir em frente. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende que a jornada espiritual não é sobre ser imbatível, e sim sobre ter a coragem de ser vulnerável. O crescimento interior e a consciência espiritual nos mostram que a espiritualidade prática é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o despertar também tem os seus desafios ocultos. A gente chega aqui, na parte mais importante da nossa jornada. A realização espiritual e o desenvolvimento pessoal são os nossos maiores presentes. A paz interior genuína e a clareza nos objetivos nos mostram que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. A transformação interior que a gente vive nos dá a capacidade de ter felicidade e plenitude. O que a gente precisa entender é que o propósito de vida é a nossa maior fortaleza. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as verdades ocultas que a vida nos dá. A iluminação e o descimento da consciência são um tipo de presente que a gente dá a si mesmo. É o nosso crescimento interior que nos dá a capacidade de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. O silêncio interior e a espiritualidade prática nos mostram que a sabedoria interior é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a libertação emocional é a nossa maior conquista. Para quem está na jornada, honre o seu próprio tempo. A transformação interior e o autoconhecimento nos mostram que a jornada espiritual não é uma corrida, e sim um tipo de dança que a gente precisa dançar no nosso próprio ritmo. E o que a gente precisa entender é que evitar validação externa é o nosso maior ato de amor próprio. A gente, aos poucos, passa a ter uma espiritualidade prática que nos leva para um lugar onde a gente se encontra. É a nossa libertação emocional que nos dá a capacidade de ter paz interior. E a gente, aos poucos, passa a conectar-se consigo mesmo e a encontrar sua verdade. A consciência espiritual e a realização espiritual nos mostram que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter fé para poder ir em frente. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o crescimento interior é a nossa maior conquista.